Eu queria trazer agora a querida doutora Gisele Gozuen. A Gisele está no 13º, que foi, Gisele, workshop? Já perdemos as contas, né? A Gisele organiza um workshop de comorbidades. Então, que a gente fala o quê? O que vem além do HIV, né, que a gente tem que olhar, porque não basta só a carga viral indetectável, né? A gente tem que querer que o paciente viva bem, com que ele envelheça. Então, a gente tem aquela noção de que a gente tem que ver além do vírus, né? Hoje, os remédios suprimem, mas e aí? A gente vai estragar o rim dele, vai deixar o osso quebrar, o que a gente vai fazer? E, estando na atenção primária à saúde também, eu queria um olhar desse, porque esses são indicadores da atenção primária mesmo, que aí eu estou tentando chamar a atenção da atenção primária para o diagnóstico por aí também, né? A gente tem que diagnosticar HIV, porque senão esse cara vai entrar na tua estatística da atenção primária de infarto, derrame, fratura de fêmur, né? Tentando puxar para o lado deles. Então, a Gisele, eu acho que é a pessoa no país que mais trabalha com esse assunto, né? Ela é médica da Unifesp e do CRT e organiza esse workshop todos os anos. A gente fica desse lado aqui por conta da câmera. Tá sendo gravado, depois a gente vai... a gente não fez híbrido dessa vez, né, mas a gente está gravando e vai disponibilizar todas as aulas. Esqueci. Eu acho que o próximo deve ser desse flyer. Por aí. Tá. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a Elaine pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. E ela me deu uma tarefa muito interessante, que é falar sobre antirretroviral por toda a vida e que essa vida seja uma vida longa e com qualidade, eu acrescentaria aqui, né? Esse é meu slide de conflito de interesses, que é obrigatório pela Anvisa. E, infelizmente, eu não consegui chegar para a apresentação do Dr. Fábio, mas eu queria lembrá-los da primeira publicação a respeito de uma linfadenopatia persistente em homens que fazem sexo com homens, que data de maio de 1985. Foi a primeira vez que começaram, no mundo todo, a ter os olhos voltados para o que realmente podia estar acontecendo com essa população em específico. E, no começo, era mais ou menos esse tipo de propaganda, vamos dizer assim, na mídia leiga, né? Tipo, AIDS provoca pânico entre os americanos, AIDS é castigo de Deus, porque bicho é uma raça desgraçada. Então, vocês imaginam tudo isso aqui no começo, e isso aqui são fatos verídicos, né? Não foi nada inventado. Vocês estavam comentando há pouco da questão de preconceito, né, de estigma. Se em 85 já era assim, imagina o quão pouco a gente caminhou nesses anos todos para ainda ter que se preocupar com esse tipo de problema, mas que a gente sabe também que é real. E aí, no começo, a gente tinha uma figura extremamente estigmatizada, né? Era como que quase que os pacientes que tinham AIDS caminhassem pela rua e a gente pudesse diagnosticá-los só de olhar, por conta dessa perda de gordura. Na verdade, eu acho que ela era muito estigmatizante, porque a impressão que a gente tinha é que todos eles ficavam com a mesma cara, né? Parecia que era todo mundo igual. E a gente não é igual a ninguém, né? Não tem clone da gente, nós somos únicos, cada um de nós. Aqui, Fred Mercury, né? Para quem não conhece, os mais jovens, o Cazuza. E houve uma mudança de paradigma no decorrer do tempo de segmento dessa infecção, que tornou-se crônica. Antigamente, a gente tinha o cuidado centrado no vírus, né? Então, importava era TCD4 elevado e carga viral indetectável. Com o passar do tempo, o cuidado passou a ser centrado na pessoa, com foco no bem-estar a longo prazo e na qualidade de vida, como eu falei para vocês. E aí, diferentemente do que a gente viu acontecer com Cazuza e com Fred Mercury, na atualidade, são esses rostos que a gente está acostumado a ver. É claro que isso não é uma regra para todo mundo, né? Isso vai depender do tempo de infecção, quanto tempo esse paciente foi submetido à terapia antirretroviral e a que tipo de terapia antirretroviral ele foi submetido, além dos hábitos de vida particulares de cada um. Aqui, só para recordar com vocês que
surgiu o primeiro antirretroviral, na verdade, um quimioterápico, que já tinha sido abandonado para esse fim, e que foi utilizado em 1987, que é a azidovudina, ou AZT, para tratamento do HIV, seguido, em 91, pela terapia dupla. Aqui em 95, com o advento dos inibidores da protease, o que a gente conhece por terapia antirretroviral altamente potente, seguidos em 2007 pelo surgimento dos inibidores de integrase, e na atualidade a gente já fala em medicações de ação prolongada, que a gente ainda não tem disponível, né, na rede pública, mas que estamos caminhando para isso. E aqui embaixo, só para chamar a atenção dos senhores, o quanto a gente evoluiu com o passar do tempo em termos de descobertas de outros medicamentos que pudessem controlar essa infecção. Alguns que estão listados aqui a gente não teve no país e não vai ter, mas a maioria deles a gente, em algum momento do segmento, a gente teve. O problema é que os pacientes, as pessoas que vivem com HIV, na verdade, elas envelhecem, mas não de forma equilibrada, como vocês estão vendo todos esses reloginhos aqui, marcando 6 horas, né? Justamente porque cada ser humano é único e, apesar da doença ser a mesma, ela pode ter comportamentos diferentes em cada pessoa. Esse meu slide, eu estava tentando arrumar ali, mas desconfigurou. É só para mostrar para vocês uma hipótese provável, né, para justificar o envelhecimento biológico mais precoce nessa população especificamente. Então, aqui não está dando para ver muito bem, mas na linha vermelha, as pessoas que vivem com HIV, na linha azul, as pessoas que não são infectadas pelo HIV, e vocês observam, então, que em termos de envelhecimento biológico, as pessoas que vivem com HIV têm um envelhecimento mais precoce, por conta da inflamação crônica promovida pela infecção do HIV e o uso da terapia antirretroviral. E a gente tem uma tendência de chegar perto da expectativa de vida das pessoas que não são infectadas pelo HIV, mas a gente ainda não está tão perto assim como a gente gostaria. Essa aqui é uma publicação que demonstrou até 2016 o que acontecia em termos de expectativa de vida para quem não tem HIV comparado com quem tem HIV. Então, vocês observam que, apesar dessa linha ter se aproximado, ela ainda não é igual. E também vai depender do tempo de livres de comorbidade, né? Porque uma vez que com a terapia antirretroviral a gente permitiu a esses pacientes envelhecerem, eles estão agora predispostos a terem as comorbidades próprias do envelhecimento, só que, como eu mostrei para vocês, numa idade mais precoce. E é com isso que a gente precisa se preocupar na atualidade, eu diria até que já há alguns anos, né? E é por isso, inclusive, que eu criei o workshop de comorbidades, para voltar os olhos mais para o que realmente nos preocupa no segmento dessas pessoas. E aí, eu estou fazendo uma pós-graduação em geriatria do HC, e o professor Dr. Wilson, não sei se alguém conhece, mas ele é um dos docentes lá do HC em geriatria, ele apresentou na nossa aula uma frase do Arnaldo Antunes, que eu achei muito interessante, que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Principalmente porque a expectativa de vida aumentou para todo mundo, não precisa ter HIV para isso, e todo mundo está envelhecendo, não tem alternativa, ninguém quer morrer novo, né? Só que é óbvio que a gente tem o bônus de uma vida mais longa, mas também tem o ônus, né? E o ideal é que a gente consiga envelhecer sem tanta comorbidade, ou tentando prevenir e diagnosticar precocemente e tratar adequadamente essas comorbidades, com vistas a ter uma qualidade de vida melhor. Basicamente, o processo de envelhecimento, ele segue essa seta aqui, como vocês estão vendo. E cabe a nós tentar fazer com que essa seta mude para cima, né? Com que essas pessoas mais experientes, eu não diria nem mais idosas, consigam ter mais qualidade de vida para não terminar dessa forma aqui. Eu confesso que isso é muito difícil, né? Porque são múltiplas as comorbidades que acometem os nossos pacientes, e de infectologistas, ou até mesmo de aidólogos, nós passamos a ser clínicos gerais e até mesmo geriatras.
Bom, em termos de prevalência, eu não sei se está dando para vocês observarem, mas nas barras mais claras, tanto em azul quanto a cor-de-rosa, demonstra pacientes do sexo masculino em azul, do sexo feminino em rosa, com e sem HIV, como vocês podem ver. E as barrinhas mais claras, tanto no que diz respeito a doenças terminais ou até mesmo no processo de envelhecimento, as barrinhas são maiores do que as outras, né? Demonstrando que a prevalência de todas essas comorbidades listadas aqui à esquerda, ela é maior nas pessoas que vivem com HIV. E por que acontece isso, né? Essa aqui é uma outra publicação do ano passado que tenta explicar a patogênese dessas comorbidades. E aqui nós temos, importantemente, os fatores associados ao estilo de vida das pessoas. Nós sabemos que as pessoas que vivem com HIV fumam mais, bebem mais, utilizam mais drogas. Mas nós temos também o fato de utilizarem polifarmácia, de ter o problema do isolamento social, que principalmente para o idoso, e eu diria até que no nosso país é algo muito importante e triste, né? Porque o idoso, muitas vezes, sem HIV mesmo, ele é segregado dentro da própria família, né? Seja pelas dificuldades que ele começa a ter no decorrer da sua vida. Então, assim, a família vai sair para jantar num restaurante, mas o idoso demora um tempão para sair do carro e chegar na mesa. Ele vai comer, ele erra o garfo, a comida cai no chão, cai na mesa. Ele derruba o copo porque ele já está tremendo mais. Então, ele acaba sempre ficando mais isolado. E isso não seria diferente para as pessoas que vivem com HIV. E eu diria até que muitos deles envelheceram com essa infecção e até hoje a família não sabe que eles são portadores. Além disso, a questão de interação medicamentosa, por conta dessa polifarmácia. Então, é importante a gente estar atento também a ver, nos aplicativos que a gente tem hoje em dia, facilitando a nossa vida, a questão de interação medicamentosa, para evitar essas toxicidades. E, por fim, eu não vou me ater muito nesse último quadrinho aqui, porque o Ricardo vai falar de imunossenescência hoje, né? Mas, mesmo com carga viral indetectável, no sangue periférico, que a gente dosa a carga viral, esse paciente continua estando cronicamente inflamado, tá? E isso vai predispor, então, à ocorrência dessas comorbidades. Além disso, outras infecções que, porventura, podem ser estimuladas, né, pela infecção pelo HIV. E aí, o que a gente tem como resultado é um aumento do risco, tanto de neoplasia como câncer de pulmão, doença cardiovascular, doença pulmonar obstrutiva crônica, que eu acho que é algo que a gente deveria estudar mais nos nossos pacientes, e a gente esquece, doença renal, alteração neurocognitiva, osteoporose, sarcopenia e o fenótipo de fragilidade. De outra forma, né, essas outras doenças, como câncer de mama, câncer de próstata, colo retal, catarata, parece não sofrer um impacto tão significante pela infecção do HIV. E aí, só para exemplificar para vocês as múltiplas comorbidades que eu citei, na barrinha em azul, pacientes com idade entre 50 e 59 anos que foram pouco expostos à terapia antirretroviral, e na barrinha laranja, aqueles com a mesma faixa etária, mas que tiveram uma exposição maior à terapia antirretroviral, e vocês podem observar que praticamente em todas as comorbidades, os que foram expostos à terapia antirretroviral por um tempo maior, vão ter mais comorbidade do que os não foram expostos, mesmo na mesma faixa etária. E da mesma forma, para aqueles com idade superior ou igual a 60 anos, também na barra cinza ou roxa, não sei como é que vocês estão enxergando aí, que foram poucos expostos comparados com aqueles que tiveram alta exposição na barrinha amarela. E quais seriam, então, os potenciais efeitos da terapia antirretroviral nessas pessoas? Basicamente, ganho de peso, dislipidemia, diminuição da densidade mineral óssea, dano renal, resistência insulínica, diabetes e depressão. É óbvio que de uma forma resumida, né? Porque se a gente for falar tudo que essas pessoas podem ter, nós vamos passar aqui o final de semana inteiro, essa manhã de sábado vai ser pouca, 1 hora então, nem pensar. E por isso a importância da gente saber escolher
escolher a terapia antirretroviral de modo a promover qualidade de vida nessas pessoas, diminuir mortalidade, né? Porque a gente conseguiu com a terapia antirretroviral altamente potente diminuir a mortalidade por infecções oportunísticas, mas a gente precisa também diminuir a mortalidade pelas comorbidades. A necessidade de estratificação de risco, principalmente para a doença cardiovascular, que ainda está no primeiro lugar, né, em termos de causa de mortalidade, e para essa população também não seria diferente. E eu diria que essa estratificação de risco deve ser feita a cada consulta. Não é porque o paciente é jovem, não é porque ele tem uma vida saudável, que você não precisa se preocupar com isso desde o início, porque a gente sabe que essas pessoas vão envelhecer. Então, a gente tem que ter mais ou menos uma ideia de como ele evoluiu até chegar na vida idosa. E também com vistas à prevenção da transmissão, né, que foi o principal motivo pelo qual a terapia antirretroviral foi disponibilizada para todo mundo, principalmente porque o HIV é uma doença, a infecção pelo HIV é uma doença, é um problema de saúde pública, e saber manejar, prevenir também as comorbidades e diagnosticá-las e tratá-las o mais precocemente possível. Para tentar ficar um pouco mais interessante, porque eu sei que é muita informação no espaço de tempo muito pequeno, eu trouxe um caso clínico de uma paciente que acompanha comigo na Unifesp, já há muitos anos. É a DPS, de 66 anos, ela é do sexo feminino, parda, natural e procedente de São Paulo, divorciada, católica e técnica de enfermagem. Ela se divorciou quando ela adquiriu o HIV do esposo, tá? Que é o pai dos filhos dela, e que também está vivo até hoje. Ela se descobriu portadora de HIV em setembro de 99, aos 42 anos. Então, até o momento, ela tem 24 anos de infecção. Ela vive 24 anos com HIV. No decorrer do tempo, ela desenvolveu hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes tipo 2, hemorroida, nefrolitíase. Ela cessou o tabagismo em 2017, de tanto eu falar na cabeça dela. Ela, na primeira densitometria realizada, ela já apresentava osteopenia, começou a ter queixa de tontura e esquecimento, tornou-se obesa, apresentava varizes de membros inferiores, neuropatia periférica, e agora, no meio desse ano, ela descobriu um carcinoma mamário, que, em princípio, ainda não tem metástase. A gente está torcendo para que dê tudo certo. Ela descobriu HIV, então, em 99, mas ela só iniciou terapia antirretroviral em setembro de 2013. E, naquela época, foi prescrito Biovir, Fosamprenavir e Ritonavir, levando-se em consideração que ela apresentava nefropatia pelo HIV. Os mais jovens devem estar achando que eu estava louca, provavelmente, né? Mas quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, né, Martim? Né? Então, eles não estranham. Mas a gente passou por várias fases do tratamento antirretroviral. Então, teve uma época que era a carga viral que mandava, teve uma época que foi o CD4 que mandava, teve uma época que foi alguma outra doença não relacionada à infecção pelo HIV, e assim por diante. Nessa época, então, a nefropatia pelo HIV era uma indicação para início de terapia antirretroviral. Eu não vou saber responder para vocês por que eu optei por entrar com essa medicação, mas o fato é que foi assim que foi. Eu não vou lembrar agora para explicar exatamente o motivo. Em novembro de 2016, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, o Fosamprenavir foi trocado por Darunavir, e em abril de 2020 ela entrou num protocolo conhecido como SALSA, que o paciente tomava terapia dupla com lamivudina, coformulada com dolutegravir, e é o medicamento que ela vem em uso até o momento. Em termos de evolução de CD4 e carga viral, o último CD4 dela, em prontuário, é de 2015. Ela tem um CD4 de 1.283. Na verdade, isso aqui pelo Ciclone, porque pelo protocolo ela tem outros, mas eu não tive acesso.
porque está lá no prontuário da pesquisa, e ela sempre teve carga viral indetectável, desde o momento que ela iniciou terapia antirretroviral. Uma outra coisa que eu não comentei, mas que vale a pena recordar, é que essa paciente, por muitas vezes, eu pensei que ela fosse controladora de elite, porque ela tinha carga viral indetectável mesmo sem tomar remédio, né? E assim foi até hoje. Bom, eu falei para vocês que ela apresentou todas essas comorbidades, então a gente vai falar um pouquinho de doença cardiovascular e metabólica, começando com esse estudo que demonstra que o fato do paciente fumar aumenta em muito o risco de infarto dele, quando comparado com os outros que nunca fumaram, ou que fumaram e pararam de fumar, e também não têm HIV. O mecanismo para a doença cardiovascular aterosclerótica está explicado aqui nessa figura. E, como eu já falei para vocês, a própria infecção pelo HIV vai promover translocação bacteriana, que vai estimular, né, a imunidade inata e ativar a adaptativa, levando à inflamação crônica, podendo promover trombose e doença cardiovascular. Assim como o paciente pode desenvolver dislipidemia e, com a intensificação da terapia antirretroviral, apesar da gente saber que esse paciente continua cronicamente inflamado, se eu associo os fatores tradicionais para essa doença, ele também vai evoluir para disfunção vascular, trombose e doença cardiovascular propriamente dita. Isso tudo por conta da inflamação, né? E eu não coloquei aqui, essa figura não apresenta isso, mas os primeiros antirretrovirais eram muito tóxicos do ponto de vista metabólico e cardiovascular. É que a gente não utiliza mais esses medicamentos há muito tempo, mas, de novo, a gente tem que lembrar aqueles pacientes que envelheceram com HIV e que fizeram uso dessas medicações e que, por isso, estão vivos até hoje. Aqui, só para demonstrar para vocês que o abacavir, vocês vão perceber que eu trouxe muitas coisas relacionadas aos medicamentos que a gente ainda tem disponível no Arsenal Terapêutico Nacional, e eu achei importante mostrar para vocês que o abacavir, em vários estudos, o uso recente de abacavir, nos primeiros 6 meses, basicamente, aumenta risco de infarto, e isso já foi demonstrado em vários estudos. Então, a gente precisa ter muito cuidado para prescrever essa medicação, a depender do status basal do nosso paciente. Na atualidade, saiu agora, muito recentemente, uma publicação demonstrando que não existe diferença entre os scores de risco. Então, houve um tempo que a gente achava que o Framingham não era bom nem para a cidade de Framingham, né? Depois a gente começou a usar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e, por fim, a gente utiliza esse aqui, que é o ASCVD, que é do Colégio Americano de Cardiologia, mas que, como vocês podem observar aqui, dentre os dados imputados para a gente ter um resultado, o fato de ser infectado pelo HIV não foi contemplado, né? Mais recentemente, para ser sincera, essa semana, e eu só sei disso, não é porque eu estudo muito, é porque eu sou casada com um cardiologista, essa semana saiu uma publicação que, pela primeira vez na história, está levando em consideração outros aspectos, inclusive sociais, para avaliar o risco cardiovascular das pessoas. Mas a gente ainda não tem um score para as pessoas que vivem com HIV e, portanto, a gente usa o que a gente tem para a população em geral. Mas esse seria o score mais recomendado, vamos dizer assim. E, a depender do resultado, se for maior ou igual a 7,5%, esse paciente já é considerado um paciente de alto risco e já seria interessante iniciar estatina para ele. Muito recentemente também teve uma publicação que mexeu com a comunidade científica no mundo inteiro, que foi um estudo que utilizou pitavastatina em pacientes de baixo ou moderado risco cardiovascular, demonstrando que o uso dessa estatina foi muito benéfico no sentido de prevenção de doença cardiovascular. Mas isso ainda é muito prematuro para a gente falar que é para dar estatina para todo mundo, colocar estatina, por exemplo, na caixa d'água. Não é assim por enquanto. Mas é importante a gente saber que o conhecimento está caminhando para isso.
E além da questão da dislipidemia, e eu falo muito dela, porque foi, acho que a primeira coisa que a gente aprendeu a tratar nas pessoas que vivem com HIV, além do HIV, a gente tem que lembrar que se a gente não fizer nada para interromper toda essa cascata, né, o paciente vai evoluir com outras doenças, como, por exemplo, hipertensão, que é o caso dessa paciente, infarto, doença vascular, que ela também tem, arritmia, chegando a ter falência de órgão, né? E não é o que a gente quer interromper isso aqui muito antes. Então, a gente precisa ter olhos para isso, porque a gente não vai achar uma coisa que a gente não está procurando, né? Se a gente continuar achando que carga viral indetectável é suficiente, muito provavelmente a gente vai perder o time de fazer alguma coisa para essas pessoas e evitar essa evolução. Falando um pouquinho de composição corporal, vocês já devem ter visto ou mesmo lido sobre lipodistrofia, que no começo da pandemia de AIDS no mundo, ela era muito prevalente, promovendo, então, uma diminuição da gordura em face, membros e glúteos, que é o que a gente chamava de lipoatrofia, ou lipohipertrofia, que é o aumento de gordura abdominal, aqui atrás do pescoço, na giba, e, por fim, na atualidade, um aumento tanto de gordura do tecido celular subcutâneo quanto gordura visceral, promovendo obesidade, e que também não é algo particular das pessoas que vivem com HIV. O mundo está ficando obeso e todo mundo está preocupado em diminuir essa obesidade por conta de saber que ela é um fator de risco para múltiplas outras doenças. O primeiro estudo que chamou a atenção da gente com relação à terapia antirretroviral foi esse estudo chamado Advance, onde pessoas virgens de tratamento antirretroviral na África, predominantemente negras, iniciaram terapia antirretroviral em azul, com TAF, que é uma prodroga do tenofovir, entricitabina e dolutegravir, comparado com tenofovir, entricitabina e dolutegravir, na linha laranja aqui, e o nosso 3 em 1, no caso aqui, tenofovir, entricitabina e efavirenz, na linha verde. Aqui, pacientes do sexo feminino, aqui, pacientes do sexo masculino, e é perfeitamente visível, né, o quanto houve de ganho de peso desde o início do tratamento antirretroviral, principalmente no braço que utilizou dolutegravir e TAF. Então, a gente ficou com a ideia, após esse estudo, que tanto TAF quanto dolutegravir poderiam promover um ganho de peso. Só que vale a pena a gente ressaltar que esse estudo foi feito na África, em população negra. O nosso país é um país de pessoas extremamente miscigenadas, e a gente ainda não tem, para sair um estudo multicêntrico aqui no nosso país, para demonstrar se isso acontece aqui verdadeiramente, mas se você for conversar com vários colegas de vários centros diferentes no país inteiro, muita gente não vai observar isso. Vai ter gente que vai observar isso em mulheres brancas idosas, outros homens que fazem sexo com outros homens brancos e jovens, ou mesmo mulheres jovens. Então, não dá para a gente saber se o que aconteceu na África verdadeiramente vai acontecer no nosso país, e por isso que é importante a gente estar atento ao paciente que a gente acompanha diariamente no consultório. No que diz respeito à doença renal, num primeiro momento, a paciente apresentou o IVAN, que foi o motivo para o início da terapia antirretroviral, que é a nefropatia associada à infecção pelo HIV. Posteriormente, ela teve um episódio de cólica renal, que foi feito o diagnóstico por conta de quadro clínico e confirmado por ultrassonografia, e um simples exame de urina, evoluindo para injúria renal crônica. Então, aqui só para lembrar vocês que o atazanavir, que é um inibidor de protease que a gente utiliza muito na nossa prática diária, ele é um dos principais atores, né? Eu diria que é um ator principal para a formação de cálculo renal e, portanto, em pessoas que já têm história de cólica nefrética, esse antirretroviral deveria ser evitado. Esse estudo comparou a utilização na linha contínua do atazanavir com darunavir, que é um outro inibidor de protease, que seria, então, uma alternativa para essas pessoas que não podem usar o atazanavir.
Até porque o atazanavir ele foi mantido no nosso arsenal terapêutico por ser dose única diária, mas que com o advento agora do darunavir de 800 miligramas, a gente praticamente não precisa mais desse antirretroviral. Aqui nessa tabela, vocês vão observar a lista de antirretroviral, e eu sinalizei o que a gente ainda usa, né? Tenofovir, atazanavir e dolutegravir, mostrando que todos os antirretrovirais têm algum potencial nefrotóxico. Aí vocês vão falar para mim assim, ué, então a gente não vai dar remédio? Não, a gente vai dar. Só que a gente vai escolher o menos tóxico para o nosso paciente. O tenofovir, a gente tem que lembrar que ele promove toxicidade mitocondrial, levando à disfunção tubular proximal. O atazanavir, como eu falei para vocês, promovendo cristalúria e nefrolitíase. E o dolutegravir, aumentando os níveis de creatinina, sem que isso tenha significância clínica. Então, não é porque o paciente aumentou a creatinina que a gente vai achar que ele tem doença renal se ele estiver usando o dolutegravir. Por quê? Esse aumento se dá por conta da inibição de um transportador, que é esse OCT2. E aí vocês vão falar para mim, que foi o que eu fiz de pergunta quando o dolutegravir foi lançado aqui no nosso país. A pergunta que eu fiz para o colega que veio de fora fazer o lançamento foi, poxa, se isso não significa injúria renal, como é que eu vou saber se em todas as fórmulas que eu utilizo para calcular a taxa de filtração glomerular estimada, eu preciso da creatinina? Né? Principalmente porque a gente não tem cistatina no SUS, não tem cistatina em todos os convênios, e não é todo paciente que tem condição de pagar para ter o exame. E aí, o que a própria empresa recomenda é que a gente utilize como creatinina basal a primeira creatinina dosada após o início do dolutegravir. Então, a partir dali é que essa creatinina vai ser a base, espera-se que haja um aumento e depois estabilização, ou até mesmo retorno aos níveis iniciais após 6 meses de uso da medicação. Tão importante quanto tudo isso é a gente ter essa tabelinha sempre em mãos, tá? Porque aí eu vou classificar a doença renal do meu paciente. De acordo, claro, vocês sabem disso, né? O verdinho aqui não tem problema nenhum, o amarelinho já merece um pouco de atenção, assim como o laranja. E aqui no vermelho é onde a gente não quer que o paciente chegue, tá? Por quê? Porque ele já vai ter uma disfunção renal importante, né, com clearance menor que 15 ou menor que 30, e aqui também o grau de perda de proteína, né, de albumina, que também, se for maior do que 300 miligramas por gramas ou maior que 30 miligramas por milimol, você já vai ter um prejuízo significante dessa função. E por que é importante a gente não deixar chegar o paciente aqui? Porque talvez a gente não consiga voltar ao basal dele, recuperar. E a gente sabe o quanto a injúria renal crônica, ou mesmo terapia substitutiva, diálise, aumenta o risco de mortalidade. E a gente sabe que transplante é uma realidade para as pessoas que vivem com HIV no nosso país, mas já é difícil para quem não tem HIV. Então, vocês imaginem para a nossa população especificamente. Outra coisa que é importante, é claro que vocês não vão decorar isso, né? Isso aqui a gente pode tirar uma foto, olhar no celular na hora da consulta, joga no Google, se o consultório for informatizado, e olha, para poder categorizar o nosso paciente aqui. E uma outra coisa importante é essa estratificação de risco que foi feita também pela CADIGO, que é um grupo de pessoas que só estudam doença renal. Esse artigo aqui especificamente para as que vivem com HIV, e aí você deveria estratificar o seu paciente como baixo risco ou alto risco para injúria renal crônica. Ele seria considerado de baixo risco se o clearance for maior que 90, se a relação proteína-creatinina urinária for menor do que 200, se idade mais jovem menor do que 50 anos, porque a gente sabe que pessoas que vivem com HIV com idade superior ou igual a 50 anos são consideradas idosas. Aqui, as de alto risco seriam aquelas que já têm um prejuízo maior em termos de clearance, menor que 70, a perda proteica maior do que 500 e uma idade maior do que 60 anos. Lembrando de investigar com a infecção com vírus C, que, graças a Deus, a gente já consegue curar, né? Então, passa a não ser uma preocupação tão grande. O grau de imunodeficiência, se o paciente é diabético ou hipertenso descompensado, e se ele tem história prévia de doença cardiovascular.
cardiovascular. Nesses casos aqui, alguns antirretrovirais deveriam ser evitados. E eu sinalizei aqui os que a gente ainda usa, tenofovir e atazanavir. Para os demais que foram considerados de baixo risco, você pode utilizar o que as recomendações locais determinam. E aqui, eu acho muito interessante esse artigo. Depois, se vocês quiserem, se não tiver problema, eu disponibilizo a aula para vocês não ficarem preocupados em anotar ou fotografar. Mas ele fez um algoritmo para a gente saber o que fazer a depender da evolução do nosso paciente, principalmente não perdendo o timing aqui, olha, de referenciar o nefrologista. Então, o que eu quero dizer com isso? O ideal, assim como para risco cardiovascular, é que a gente calcule o clearance dos nossos pacientes a cada consulta, mesmo com creatinina normal. Porque se esse paciente começar a evoluir com uma perda com uma diminuição de clearance, na verdade, exacerbada no decorrer do seu segmento, você não precisa esperar a creatinina estar alterada para entender que está tendo algum problema e que você deveria investigar e tentar descobrir qual é esse problema para tratar adequadamente. Eu não coloquei também aqui, mas lembrar que o principal sinal de toxicidade pelo tenofovir é hiperfosfatúria com hipofosfatemia. Então, vale a pena a gente ficar atento a isso também. Os nefrologistas são um pouco mais agressivos, né? Esqueci o nome, Irene. A Irene, que é a nefrologista do Emílio Ribas, ela é especializada em pessoas que vivem com HIV, ela fala que se o paciente já tiver uma urina 1 alterada, para ela já é motivo de suspender tenofovir. Tem proteína na urina, tem cilindro, pode suspender, pode trocar. Mas a gente é mais conservador, eu acho, né? Do ponto de vista ósseo, essa paciente tinha osteopenia, que é um status que precede a ocorrência de osteoporose. E aqui, então, é importante que a gente lembre dos fatores de risco para a ocorrência de diminuição da densidade mineral óssea nessa população especificamente. Nós temos aqui no primeiro retângulo os fatores de risco considerados tradicionais, que servem para qualquer pessoa. E aí eu chamo a atenção de vocês para o estilo de vida, né, como o tabagismo, etilismo, uso de opioides e alguns antidepressivos, desnutrição, promovendo baixa ingestão proteica e de cálcio, o processo de envelhecimento, baixo índice de massa corpórea. Então, ser muito magro também não é uma coisa boa, né? A gente tem que tentar ter o equilíbrio. E algumas outras comorbidades, como doença hepática, hipogonadismo para os pacientes de sexo masculino e o fenótipo de fragilidade. Associado ao papel do vírus, né, por conta da inflamação crônica e da modulação do sistema imune, e o uso de antirretrovirais que podem levar à toxicidade renal ou até mesmo alteração no metabolismo da vitamina D e do PTH. Tudo isso promove fragilidade óssea, aumento no risco de queda e, consequentemente, de fratura. É aquela história, o idoso cai e fratura o fêmur. A gente não sabe se ele fraturou e por isso ele caiu, ou se ele caiu e porque ele caiu ele fraturou o fêmur. Essa é uma resposta que a gente não tem. Mas, para avaliar o risco de fratura, a gente tem algumas ferramentas na atualidade. O FRAX, que tenta, aos moldes do Framingham, predizer o risco de fratura nos próximos 10 anos. Mais recentemente, uma ferramenta do Reino Unido, que é a ferramenta NOG, que vai me dizer se esse paciente tem uma osteoporose densitométrica apenas, ou se realmente ele precisa de tratamento. E essas duas ferramentas vocês podem encontrar no Google ou no site da Abraço, que é a Sociedade de Osteometabolismo, Abraço com 2 S's, é de livre acesso, já na primeira página à direita, assim, você já consegue começar o cálculo. E o mais legal de tudo é que, com essa ferramenta NOG, o paciente não obrigatoriamente precisa ter densitometria, que era um problema sério, que normalmente eu estava dando aula em vários lugares do nosso país, né, sobre doença óssea, e todo mundo falava, mas é porque você é de São Paulo, né? São Paulo tem densitometria, né? Agora não tem desculpa para não calcular.
cardiovascular, porque você não precisa de densitometria para poder saber o risco do seu paciente. E é óbvio que o gold standard realmente é a densitometria de coluna lombar e fêmur, lembrando que os pacientes que têm prótese de quadril, você deve fazer a densitometria do rádio e avaliar o rádio 33%, que é a porção, o terço proximal do rádio, para ver se essa densidade óssea está comprometida, está diminuída ou não. Além disso, vários exames, né, que a gente já está acostumado a pedir na nossa prática clínica diária, eu acrescentaria aqui o PTH, a vitamina D, o CTX, que é um marcador de reabsorção óssea, mas que a gente também não tem no SUS, né? A urina de 24 horas, que é um questionamento eterno. Por que você quer uma urina de 24 horas? Eu não quero urina de 24 horas só para rim, gente. Eu preciso ver se esse paciente está perdendo cálcio pela urina, porque o cálcio não é para estar no xixi, o cálcio é para estar dentro do osso, né? Então, é importante você mensurar a urina de 24 horas. E aqui também, em algum lugar desse slide aqui, está o raio-x de coluna tóraco-lombar, porque não raramente o seu paciente já tem uma fratura de coluna com densitometria normal. É óbvio que, se ele tiver uma história de trauma, você não vai falar que essa fratura foi por fragilidade. Mas, se ele não tem história de trauma e tem fratura, você já pode inferir que ele tem osteoporose. E aí, precisa avaliar, definitivamente, ele vai precisar de uma densitometria para você saber se ele vai precisar de tratamento com drogas antiosteoporóticas ou não. E também a importância de avaliar a ingestão de cálcio pela dieta, basicamente 3 porções por dia, seria o ideal, de folhas verdes escuras, ou leite, ou derivados de leite, e dosar a vitamina D para saber se você precisa repor. Geralmente, a gente utiliza o colicalciferol, que é a vitamina D3, em valores abaixo de 20, você repõe com 50.000 unidades por semana, reavalia depois de 3 meses, entre 20 e 30, 25.000 unidades por semana, também pelo mesmo período. E, por fim, para a dose de manutenção, em torno de 7 a 14.000 unidades por semana. Essa é uma publicação que também criou, né, um algoritmo para a gente saber o que fazer com os nossos pacientes, principalmente de quanto em quanto tempo a gente deveria avaliar essa doença óssea. Como o HIV é um fator de risco para a diminuição da densidade mineral óssea, a minha sugestão é que a gente faça avaliação de risco anualmente, principalmente para saber o momento ideal para se pedir uma densitometria, uma vez que, às vezes, ela é difícil de se conseguir no SUS. Se você tem facilidade para ter a densitometria, não tem por que não pedir, né? Para pacientes que não estão em tratamento, e principalmente para aqueles em uso de tenofovir, a minha sugestão é a cada ano. Para aqueles que já estão em uso de bisfosfonatos, você poderia solicitar uma nova densitometria para comparação após 2, 3 anos de tratamento, porque antes desse período não é esperado que haja melhora, ganho de massa óssea. No que diz respeito ao sistema nervoso central, que essa paciente também tinha algumas queixas, na era pré-HART, o que mais nos preocupava do ponto de vista de sistema nervoso central eram as complicações infecciosas, principalmente para pacientes com CD4 muito baixo. A demência associada ao HIV, que ainda hoje é um desafio para todos nós, né? Porque a impressão que a gente tem muitas vezes é que todos eles vão demenciar em algum momento do segmento, e a gente ainda não sabe exatamente o que fazer com isso. Mielopatia e neuropatia periférica. Na era pós-HART, a REND, né, que é a doença neurocognitiva associada ao HIV, levando a deficiência neuropsicológica aproximadamente em 50% das pessoas que vivem com HIV. Então, isso é algo muito preocupante. E o maior problema é que a maioria dessas pessoas são assintomáticas, não tem absolutamente nada. 12% tem distúrbios considerados leves e 2% os mais graves, principalmente com idade mais avançada e por mudanças no volume cerebral, assim como de todos os órgãos que a gente tem no corpo.
Houve um tempo em que a gente achava que intensificar a terapia antirretroviral, aumentando a penetração dos antirretrovirais no sistema nervoso central, seria um instrumento bom, mas tem estudos mais recentes dizendo que talvez isso não resolva. E, em resumo, a gente não sabe exatamente o que fazer. A intensificação ela é válida se você conseguir fazer uma ressonância do encéfalo e perceber que esse paciente tem comprometimento de substância branca, e você poderia, então, intensificar para ver se tem melhora radiológica, né, posterior. Porque, na prática clínica diária, eu já fiz isso algumas vezes e eu não percebi mudança. E sem contar que a gente tem que levar em consideração o problema de intensificar a terapia, aumentar a quantidade de medicamento para uma pessoa que, às vezes, já faz uso de polifarmácia. Então, idealmente, nós deveríamos pesar, né, a terapia antirretroviral no que diz respeito à eficácia contra a infecção pelo HIV, mas também sem promover grande toxicidade por conta do uso da medicação, porque senão o paciente entende que o remédio está fazendo mal para ele, e aí ele não vai tomar, e o tratamento já vai estar fadado ao insucesso. Do ponto de vista das neoplasias, na era pré-Hart, a gente via também muito sarcoma de Kaposi e linfoma não Hodgkin. E eu ouso dizer que, nos últimos anos, principalmente depois da pandemia de Covid, a gente voltou a ter casos dessa forma, que a gente já não via há muito tempo, seja porque os pacientes seguiram a nossa orientação ipsis literis, então eles não saíram de casa para nada, nem para pegar o remédio, né? Então ele parou de tomar. E aqueles que também seguiram a orientação para ficar em casa se sentiam doentes, mas tinham que ficar em casa, não ia no médico. E aí, quando conseguiram ir ao médico, já estavam gravemente enfermos, precisando de internação hospitalar e infecções oportunísticas, que era algo que a gente não via mais. Já na era pós-Hart, como vocês observam aqui, eles estão predispostos a toda e qualquer neoplasia, comum a qualquer um de nós aqui nessa sala, só que, como eu já falei, numa idade mais precoce. Então, a gente precisa entender a importância do rastreio. Então, por exemplo, tomografia de tórax para quem é tabagista, independentemente da idade, né? Mulheres, segmento ginecológico, preferencialmente com pessoas que tenham conhecimento maior na nossa população, preferencialmente 2 vezes ao ano, mas pelo menos 1 vez por ano. Para todas as pessoas que têm sexo anal, mandar para o proctologista para fazer a citologia anal, para prevenção de câncer de canal anal e reto, e assim por diante. Bom, está longe de ser fácil tudo isso que eu falei aqui, principalmente colocar na prática. Mas eu acho que tudo na nossa vida é uma questão de hábito. Quando a gente entrou na faculdade, por exemplo, para fazer exame físico, a gente começou lá pela cabeça, né? Aí foi olho, boca, ouvido. Aliás, a anatomia, não precisava nem fazer exame físico. A gente tinha que ir lá dissecar um cadáver para entregar no final do ano da anatomia. E a gente foi estudando por partes. E depois, assim sucessivamente, com o passar dos anos, aprendendo a clínica médica, a semiologia. E eu acho que nada mais é do que exercer a medicina como a gente deveria exercer durante toda a vida, né? Vendo o paciente como um todo, respeitando os preceitos do SUS, né, como ser biopsicossocial, ao invés de focar apenas num vírus. Nós somos muito mais do que isso. É isso que eu tinha para apresentar. Está aqui meu contato para quem quiser. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Gisele, foi ótimo. Inclusive, eu vi essa ferramenta NOG lá no Abraço, eu achei bem interessante, até como uma triagem, né? Para dizer assim, não dá para pedir densitometria óssea para todo mundo, mas eu dou uma triada pelo NOG para ver quem eu tenho que realmente pedir. Que eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista é a sustentabilidade do SUS. Né? Então, assim, eu vou pedir aquele monte de exame que eu não sei nem o que eu vou fazer com ele. Que nem é um carimbão, ureia e creatinina. A ureia serve para alguma coisa? Não, não serve. E custa o mesmo preço da creatinina. Então, cai pela metade o valor da função renal. Né? Então, a gente tem que ter sempre isso em vista. E eu até falo para os meus pacientes no consultório, né? Eu quero fazer tudo. Eu falei, não, você não quer fazer tudo. Sabe por quê? Porque você não quer pagar caro o seu convênio.
né? Então, também tem que ter essa noção que, se os convênios estão num preço exorbitante, a culpa é nossa, tanto dos profissionais de saúde como dos pacientes que têm essa gana, achando que, né, às vezes, exame é o gold standard. E, na verdade, o que acontece? Quando eu peço exame e eu não sei nem para que eu peço, quando vem o resultado, só serve para eu pular do 10º andar e não vai fazer nada com aquele exame, porque não tem valor, né? As coisas são acompanhadas. Então, densitometria óssea é muito importante. Eu vejo que, assim, aqui, pelo menos em Santo André, a gente não tem problema para estar pedindo, mas eu acho que a gente tem que ter, né, esse bom senso como sustentabilidade do SUS, que a gente não vai gastar demais aqui, que vai faltar ali, né? Recentemente, a gente foi, né, num congresso lá na África do Sul, e, assim, a cidade linda, maravilhosa, assim, né, tudo arrumadinho, né, em Cape Town, tal, principalmente, né, tudo certinho. Aí eu voltei com essa ideia na minha cabeça, ela é louca, né? Mais uma. Ainda bem que na minha cidade tem buracos na rua, sabe? Porque eu prefiro a minha cidade com buraco na rua e tendo SUS do que uma África do Sul bonitinha para turista e a população morrendo sem medicação, sem... E imagina só, para nós aqui, os nossos pacientes HIV, hoje nem tanto, mas tinha essa discriminação também com, que o governo gasta dinheiro com esse povo que é marginalizado, parará. Imagina lá que não existe o SUS como o nosso e um dos únicos tratamentos gratuitos que tem é do HIV. Né? Então, ter HIV lá, nossa, o cara ganha antirretroviral que é do imposto que eu pago, né? Porque não tem SUS liberado. Né? A gente não consegue, tem que ver a dificuldade para comprar um comprimido de enalapril lá. Né? Então, eu agradeço os buracos que tem na minha cidade, como disse o Fábio, a gente está precisando conhecer o mundo, não, além da Disneylândia, né? Porque, realmente, assim, eu sou uma apaixonada pelo SUS, eu acho que, como a maioria das pessoas que estão aqui, eu acredito que todas, né, porque realmente tem essa função, né, Gi? Aqui a sua lembrancinha, e queria abrir aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, aproveitar a Gisele aqui. E lembrar que a aula a gente vai disponibilizar gravada, tá, Gi? Lembra que eu te falei? A gente vai estar lá gravando. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Não. Eu acho que tem muita coisa tinha muita coisa para falar, mas como o tempo não é que é curto, é muito tempo, mas é muita coisa para falar. Então, se vocês acharem que tem alguma coisa que ficou faltando em termos práticos para utilizar no dia a dia, estou à disposição. Gente, esse aqui é um outro cabra que tinha que ser homenageado nessa rede. Né? Quem não conhece, levanta. Dr. Drauzio, né? Que foi coordenador da saúde mental do município. Foi uma grata aquisição durante o período que eu estava de gerente lá, né? Foi para lá para acompanhar os nossos pacientes, e ele faz parte da história do SUS dessa cidade também. Não só em Santo André, em São Paulo também, em todo o SUS. Eu queria saber, Gisele, você falou a questão do TARV, causar depressão. Eu trabalho já há 2 anos no ambulatório de moléstias infecciosas e vários pacientes vêm com histórias de depressão e ansiedade que começou após saber do diagnóstico, que é um choque e que é totalmente compreensível ele ter esse quadro. Agora, associado ao TARV, eu nunca tinha visto. Quais TARVs que provocam mais quadros depressivos? Então, ainda bem que você lembrou, porque eu esqueci, eu não coloquei o slide, eu acho, e eu esqueci de falar, que é um antirretroviral que a gente ainda utiliza na nossa prática clínica, muito menos, obviamente, mas o efavirenz. O efavirenz é um inibidor da transcriptase reversa não nucleosídeo, que tem como principal efeito colateral alteração neuropsiquiátrica, que vai desde quadros depressivos até surtos psicóticos, sonhos vívidos, pesadelos, né? Então, para paciente que já tem um histórico de doença psiquiátrica, é sugerido que esse antirretroviral não seja prescrito. Agora, na verdade, depois que o dolutegravir entrou para todas as frentes no país, eu acho que ninguém começa tratamento com efavirenz, eu acho. Mas a gente tem que lembrar que tem muita gente ainda... Oi?
A gente espera que não. Mas a gente sabe que ainda tem muita gente tomando efavirenz. E é interessante porque muitas vezes você vai conversar com o seu paciente, porque eu falo que a gente casa com o paciente, né? Ele não sabe, mas a gente está casado com ele, porque são anos e anos juntos. A gente sabe mais dele do que ele, provavelmente. E aí você vai percebendo no decorrer do acompanhamento que aquele paciente está tendo uma alteração do humor, né? Isso eu percebo muito em idoso, porque o idoso não percebe. Ele acha que ele está ótimo, que ele sempre foi assim, só que aí começa a ter reclamação da esposa, dos filhos. Olha, ele está mais agressivo. Olha, ele parou de comer, ele está emagrecendo. Então, assim, essas pessoas, com alguns desses sinais e sintomas, você precisa ter um olhar diferenciado, porque se ela estiver tomando efavirenz, por mais que ela ache que é ótimo tomar um comprimido só por dia, se você convencê-la a trocar, ela vai chegar para você na próxima consulta e vai falar assim: doutora, como eu estava ruim e não percebia. Entendeu? Isso é muito evidente. É difícil, às vezes, por você ter que convencê-lo a tomar mais de um comprimido por dia, que também em breve vai ser solucionado com a chegada do Dovato, né? Mas é importante a gente ter isso em mente, porque ainda tem muita gente tomando efavirenz. O dolutegravir tem alguns estudos que falam que ele pode promover cefaleia intensa, né? Que às vezes motiva até a troca da terapia, porque o paciente não tolera. Alguns sonhos também estranhos, mas nada que limite a vida do paciente. E isso também não é evidenciado em todos os estudos. Então, de novo, eu acho que vale a pena a gente individualizar a avaliação e ver o que acontece com os pacientes que cada um de nós segue. Então, basicamente, são esses. Não sei se eu esqueci de algum. Não, é isso mesmo. E, assim, eu acho que não tem motivo para a gente ter um idoso tomando efavirenz hoje, mesmo que ele não tenha efeito colateral nenhum da medicação, né? Porque a gente já vai ficar, com a idade, a coisa já vai ficando mais difícil, né? E aí você tem uma medicação, você vai saber se é da idade ou da medicação? Não, e às vezes até em jovem. Tem muito jovem que chega para a gente tomando 3 em 1, né? E, às vezes, o paciente ele não percebe que ele não está bem. Mas, se você for acompanhando, você vai observar que tem alguma coisa esquisita. Geralmente, os mais jovens estão mais arredios. Eles, assim, bom dia só se for para você, sabe assim? E aí você fala, nossa, que agressividade. Então, precisa entender que, da mesma forma que a terapia antirretroviral se modernizou, a gente também precisa mudar o foco, né? E não ficar tratando os nossos pacientes como a gente fazia antigamente, que não há necessidade. Que é o que a gente colocou, né? A carga viral está indetectável? Tá, mas eu olhei para a cara do cabra e falei assim, o que tem de melhor que eu possa fazer por esse indivíduo, né? Além do HIV, né? Então, não se limitar, assim, a carga viral está indetectada, eu repito receita e vamos embora, que é isso aí. E agora a questão também é, assim, a gente ter o cuidado de, por exemplo, desmistificar para o paciente, porque ele acha que ele toma um comprimido só, né? Tá, mas vamos ver, esse um comprimido só que é grande é porque ele tem isso, são 3 remédios. Então, a gente não está mudando nada. Hoje, se a gente vai para terapia dupla com dolo, ele sai de 2 comprimidos para 3. E tem que explicar para ele que, na verdade, 3 comprimidos são 2 drogas, neste momento, né? Então, isso é questão da confiança, da empatia do paciente com a gente, e a gente também se pôr no lugar e lembrar que aquele filho é o filho de alguém, né? E o que eu posso fazer de melhor por ele. E eu acho que é quando a gente fala das comorbidades, é bem isso, sabe? Ver o paciente além do HIV. O paciente não é o HIV, ele é um ser que a gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida dele, né? A pedra no sapato de cada um é de cada um, né? Ou no caminho, né? A gente pode dar a mãozinha para ajudar a pular, mas tem que dar essa mãozinha, né? Com certeza. Então é isso, gente. Agradeço demais, Sim, doutora Gisele. Agradeço. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, Virginia. Parabéns pelo evento.